Salve, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Louvo a Deus pelo mais um dia, mais um momento que podemos trazer da palavra do Senhor, dentro desse estudo. Quero agradecer aos novos inscritos, estamos chegando à marca de 400 inscritos, isso muito nos deixa honrado como igreja. Somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé de Hortolândia. Eu, no dia de hoje, peço a graça do Senhor, vamos estar orando para levar mais um estudo, onde estarei colocando na playlist, e vocês que estão chegando acompanhem o nosso trabalho, amém? Deus abençoe a todos que nos têm nos fortalecido, têm nos honrado com palavras lindas mensagens, nos incentivado. A nossa gratidão como igreja a todos vocês que estão aprendendo um pouquinho da palavra de Deus através do estudo, das lives. Enfim, estamos aqui para levar e mencionar e proclamar e anunciar um reino vindouro, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos dentro de uma temática, como assim de costume, e vamos falar sobre casa, morada e templo de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, eu venho lhe pedir da tua graça, Senhor. Venho pedir a ti, Senhor, nosso Deus, ó Pai, que tu, Senhor, venha abençoar cada um que venha, Pai querido e santo, contemplar com esse estudo, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, sabedoria, força, me fortalece, Senhor, me dê graça, Pai, me reveste, Senhor, com a sabedoria para levar o melhor estudo a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, amados? Deixa eu passar aqui para os irmãos. Em parte eu não estou muito bem, já é uma questão de umas dores físicas no joelho, mas nada demais. Então, se eu não me expressar tão bem assim, até na minha fisionomia, porque eu estou com muita dor. Estou medicado, mas enfim, é só para vocês compreenderem que nem todo dia a gente está tão apto, né? Tem dia que a gente sente dor porque somos vulneráveis. Mas enfim, vamos levar o estudo, como assim de costumes. Iniciamos através de uma oração, saudação, estudo, explicação, e no final oremos e agradeceremos. E trabalhamos didaticamente e também através daquilo que eu expressei sobre um título que será a temática, que será dentro desse título, casa, morada e templo de Deus, amém? E nós iniciamos através de um esboço que diz: o maior lugar da santa morada de Deus é o seu trono celestial. O Senhor habitou no sonho do homem com temor, habitou e manifestou a sua glória. Carregado, pediu um templo. Toda morada, habitação, templo ou casa do Pai, Filho e do Espírito Santo manifesta no poder, em reverência, temor e principalmente na graça. Integrado aos homens, cuja a construção é uma revelação próxima à sua glória, física e espiritual. Uma morada que o Espírito que nos habita em templo digno, limpo e santo. Uma das promessas firmada por Jesus Cristo é uma morada eterna ao lado do Pai Criador. Amém, amados? Deixa eu trazer para vocês as referências. Quando eu expressei que Deus, Ele habitou através de sonhos, e o que eu quero trazer para você nessa noite, perdão, estou falando que eu não estou bem, me perdoe. Quero trazer para vocês nessa tarde a referência que eu vou trazer sobre este sonho, onde se inicia tudo. Nós vamos chamar de pedra fundamental, amém? Que está no livro de Gênesis capítulo 28, versículo 17. Diz assim a palavra: temeu-se Jacó e disse: quão terrível é este lugar é a casa de Deus. Amados, a palavra de Deus vai nos dizer que Jacó, ele teve um sonho que ele subia e descia pela escada do céu e via anjos, e enfim, e era um sonho. E o Senhor revelou a ele, mostrou para ele, morou essa morada que se iniciaria,
que antigamente se chamava Cidade de Luz e passou a ser chamado Betel. E ali ele teve um sonho, ele colocou uma pedra para descansar e ele teve esse sonho. Por isso que eu expressei dentro do esboço sobre o sonho. Ali se inicia a morada de Deus. Através desse sonho, Jacó disse que ali era a casa de Deus, que era terrível aquele lugar. Ele sentia a sensação que Deus estava naquele lugar, que ele habitava naquele lugar. Então, por isso que eu vou chamar ela de pedra fundamental, onde tudo se iniciou. Através desse sonho, ali habitou o Senhor. Ali habitou o Senhor, porque Jacó, ele disse que ele via os anjos subindo e desciam uma escada, e ele viu o portão celestial, numa expressão, né, de entendimento através do sonho. Até mesmo porque a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, ele só foi fazer morada da sua glória, manifestação da sua glória, através de Moisés, através da arca que ele pediu para a arca do propiciatório, que ele pediu para Moisés construir, preparar, colocando os querubins um de frente com o outro. E ali sim, o sonho foi apenas uma representação da localidade, do lugar, daquilo que ele mostrou a Jacó, daquilo que Jacó sentiu, um lugar terrível, porque ele diz que, assim como eu expressei em Gênesis capítulo 28, 17, ele diz que ele temeu muito Jacó ao acordar, porque ele tinha colocado uma pedra. E esse lugar ele chamou de casa de Deus, mas a sua manifestação e glória veio através de Moisés, que ao preparar a arca foi conduzida pelos levitas, e a palavra de Deus vai nos dizer que foi até o tempo de Davi, que o Davi perdeu a arca através dos filhos de Eli, perdeu para os filisteus, e Davi foi buscar essa arca. E quando Davi foi buscar essa arca, eu vou trazer a referência para vocês, que diz lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2, diz que depois partiu Davi com o povo e trouxeram a arca de Deus, o qual chamava pelo nome do Senhor e se assentava sobre os querubim. Eu quero expressar para vocês sobre essa questão daquilo que eu estava dizendo que Moisés preparou, e a glória do Senhor, a sua morada estava sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? Porém, eu tenho um estudo aqui preparado sobre o tabernáculo, e aí eu menciono a vocês toda a maneira que era preparado, da maneira que foi feito o tabernáculo, e aonde ficava essa arca no lugar santo do santo. Só que eles eram peregrinos. E a palavra de Deus nos diz que eles, como peregrinos, eles faziam cruzadas. Eles atravessavam território a território. E sabemos, pois, quem conhece um pouquinho da palavra do Senhor, sabe que o povo de Deus sempre enfrentou os inimigos. Sempre teve inimigos que se levantassem. E os filisteus não foi diferente. Essa arca chegou até Davi porque eles conduziam em cruzadas. Amém, amados? Cruzada é peregrinação. É uma questão de localidade, onde eles se localizavam. Dava aquele tempo de descanso. Então a arca era conduzida em tendas, né? Os levitas conduziam, melhor dizendo, a arca, todo o material. Também tem um estudo sobre os levitas, louvor e adoração, está na playlist, mas enfim. E aí ele tinha o período de descanso, montava as tendas e guardava. Só que houve uma grande batalha, porque, melhor, vou explicar para vocês compreenderem. Os filhos de Eli, que eram um sacerdote, ele era desobediente, e os filhos de Eli, eles enfim levaram a arca sem permissão, tiraram do lugar santo e conduziram essa arca na batalha. E eles perderam a arca. Eles perderam, porém os filhos de Eli morreram nessa guerra contra os filisteus. Porque eles não eram, eles vão chamar que eles eram uns filhos totalmente desobedientes, para não expressar outras coisas. Mas enfim, está lá em 1 Samuel, logo que você inicia a palavra do Senhor, quando Deus chama Samuel, né, 3 vezes, ele era menino, e ele revela a Eli o que iria acontecer com os seus filhos, que era sacerdote.
Porém, quando se perdeu a arca, veio o mensageiro, trouxe a Eli, que é o da sacada, morreu também. E foi um período muito difícil, porque essa arca agora estava com o filisteu. E a manifestação de Deus, ela não dependia de homem, e sim essa manifestação e glória de Deus estava sobre o propiciatório, que é a tampa. Era uma arca, que dentro da arca estava apenas o cajado de Arão, que é irmão de Moisés, e as tábuas da lei. E o que acontece? A glória manifestava sobre a tampa. Porém, quando os filisteus levaram essa arca, a manifestação de Deus fez as estátuas se quebrarem, os ídolos, né, melhor dizendo, dos filisteus se dobrarem, se quebrarem. E aí os filisteus ficaram totalmente assustados, totalmente sem reação, não entendia de onde vinha essa tal força que o Senhor estava manifestado e fez os ídolos se dobrarem. E a palavra de Deus vai nos dizer que agora eles lançaram a barranco abaixo essa arca sobre os bois. E, enfim, ela parou em Siló, perdão. E ali Davi foi buscar essa arca. Por que o Davi foi buscar essa arca? Porque Davi, ele estava em Judá. E quando ele chegou em Siló, ele batizou aquele lugar chamado Cidade de Davi, que era muito próximo a Jerusalém, e trouxe essa arca para Judá, porque como também está preparado um estudo aqui na playlist sobre Judá desolado, como Israel, sobre as 12 tribos, que essa separação dos dois reinos, tanto Judá como Israel, eles eram separados, até mesmo porque Davi ainda estava apenas sendo rei em Judá. Amém, amados? Então, como eu expressei, ele foi com o povo e ele buscou a sua arca, onde lá se assentava sobre os querubim. Então, por isso que eu digo que dentro da relação do título, que é casa, morada e templo, ainda viria o templo. E Davi tinha um desejo muito grande de construir esse templo. Até mesmo porque ele conversando com Natã, o profeta, e esse desejo Deus manifestou sobre Natã, usando Natã como profeta. Também tem preparado um estudo sobre profetas, e você vai entender que Deus realmente fala pelos seus profetas. E ele disse para Davi, que está no livro de 2 Crônicas, primeiro eu vou expressar sobre 1 Crônica, 1 Crônica capítulo 17, versículo 4, que assim como eu estava dizendo que Natã, Deus usou Natã para falar para Davi, que diz assim: vai e dize ao meu servo Davi. Isso Deus falando pela boca de Natã. Amém? Eu só vou pedir perdão porque eu ia ler a Crônica 2, mas não é, desculpa, tá, amados? Espero que vocês compreendam. Então diz assim: vai e dize ao meu servo Davi, tu não edificarás casa para que eu habite. Por que o Senhor não permitiu que Davi construísse esse templo? Porque, como assim eu expressei que eles estavam sobre a tenda, houve um período que o Senhor, ele diz na sua palavra, até nesse mesmo livro de Crônica, no capítulo 17, que ele diz que ele peregrinou com o seu povo, atravessou, caminhou sobre tendas, viveu dentro de tabernáculos, mas agora era o momento dele ter uma habitação, ou uma casa, ou um templo, porque assim que ele viu e observou que o Senhor, ele é onipotente, está em todos os lugares, onipresente, melhor dizendo, onipotente é a sua potência, ele é onipotente, onipresente e onisciência. Ele já sabia que Davi queria construir o templo, mas porque Davi não construiu? Pela questão de Davi ser um homem de guerra.
Davi estava sempre à frente da batalha. Davi foi homem de guerra. E suas mãos eram sujas de sangue. Assim expressa a palavra do Senhor. Por isso que o Senhor falou através de Natã que não era para Davi construir. E a palavra de Deus, agora sim, a palavra de Deus vai dizendo, na referência de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 2, que diz: Eu, pois, te edifiquei uma casa para tua morada, e uma habitação em que mores eternamente. E quem é esse que está dizendo isso? É Salomão, o filho de Davi. Que ele teve o filho de Davi, que o Senhor, melhor dizendo, teve como apreço por ele está construindo o templo. E esse templo, após ser construído, ele expressa essa palavra de 2 Crônica, que diz que eu, dizendo Salomão, pois te edifiquei uma casa para tua morada e uma habitação e que mores eternamente. Essas palavras são após irão ajudar e todas as questões da construção do templo, que irão doar tanto madeira, ferro, pessoas para trabalhar na questão financeira. E é o templo de Salomão que foi destruído por Nabucodonosor. Mas antes de ocorrer, como está no estudo do Judá e Israel, a desolação, né, que está na playlist, eu quero dizer que ele construiu, sim, foi Salomão que construiu. Não se permitiu por Davi, Deus não permitiu, mas foi através de Salomão, o seu filho. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que todos os utensílios, todos os apreços, cortina, tudo, enfim, tudo aquilo que era carregado pelos levitas através das tendas, que se montava o tabernáculo, como eu disse que era na questão de uma cruzada, foi colocado tudo dentro do templo, até mesmo a arca do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor manifestou a sua glória. E ninguém pôde entrar enquanto o Senhor estava manifestando a sua glória sobre o templo de Salomão. E todos iam adorar o Senhor e reverenciar, porque agora o Senhor tinha uma morada, um templo, onde ele tinha iniciado através de sonho, revelado para Jacó, passado pelas mãos dos levitas, conduzindo em cruzadas, levando sempre como proteção a Israel, enfrentando as batalhas e batalhas até chegar no templo, melhor dizendo, de Davi. E assim Salomão construiu. E essa questão de que eu expressei sobre o templo destruído, que foi desolado, realmente Neemias vai reconstruir isso. As muralhas, Esdras vai nos expressar aqui da maneira que foi conduzido. E aí nós vamos chegar ao profeta Ageu. Por quê, amados? Porque o profeta Ageu vai trazer algo interessante. Depois que ela foi destruída e reconstruída, a glória do Senhor agora não seria mais habitada no templo somente. E haveria uma manifestação maior do Senhor. Por isso que quando eu expresso que chegamos em Ageu, que é uma passagem bem conhecida para os cristãos, que diz que está em Ageu capítulo 2, versículo 9, que diz: a glória da última casa será maior do que a primeira, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é muito importante expressar para principalmente os novos inscritos, aqueles que não têm muita relação com a Bíblia, com a palavra, para o entendimento de todos. A questão é o seguinte, amados: muitas dentro do meio evangélico, dentro de uma igreja ou de uma expressão de pregadores, ministrantes, eu respeito, eu entendo sobre a questão de elevar dentro de uma simbologia essa questão de glória, até mesmo porque a palavra de Deus diz que o Senhor não dá glória e honra a ninguém. Está lá em Isaías capítulo 8.
que diz que Deus não dará honra e glória a ninguém, nem a estátua, enfim, nem a ídolos, a ninguém. Só que a questão aqui, que a glória que viria agora, que seria maior, que ele manifestava através da arca, no seu propiciatório e no templo, que agora seria maior. E quando eu expresso que pregadores explicam e diz que a glória da segunda casa vai ser maior que o primeiro, né, expressando para dentro da igreja, para muitos, constrói um novo templo, vai para outro lugar que Deus vai manifestar sua glória, a gente entende como simbologia. Mas a questão aqui é outra, a questão aqui é que a glória da segunda casa seria em Jesus, a manifestação de glória. Até mesmo porque eu vou repetir o que diz que sobre essa questão no livro de Ageu, que diz assim, que a glória desta última casa será maior do que a primeira, e nesse lugar darei paz. Vou parar por aqui, diz o Senhor dos Exércitos. E essa paz é do príncipe da paz, é o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Nele o Senhor multiplicaria a glória dele. Até mesmo porque, amados, eu posso expressar para vocês que o Senhor, ele habita em nós através da sua morada, mas não é a sua glória. A glória de Deus é muito maior que isso. A glória de Deus é muito maior. A manifestação, quando a gente, logo eu vou estar expressando para vocês sobre a manifestação do Espírito que habita em nós, não é a glória de Deus. A glória de Deus, Deus não dá a sua glória e honra a ninguém, até mesmo porque Deus não permitiu que Moisés visse a sua face, porque a glória é esplendorosa, é iluminada, é muito forte. A glória de Deus, o homem não suporta a glória de Deus. Somente Jesus. Por isso que ele diz que será maior perante a glória de Deus, a última casa. A habitação de Deus seria em Jesus agora. Então iria se cumprir através de Jesus. E como eu trago referência disso, está em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, toda a glória, toda a manifestação, toda a plenitude de Deus, tudo aquilo que o Senhor manifesta em Cristo é a glória de Deus. O homem não tem a glória de Deus. Desculpa, eu sei que muitos podem não entender o que eu estou expressando, mas realmente a glória de Deus não é manifestada no homem, porque o homem não suporta a sua glória. E ele nem dá honra e glória a ninguém. Até mesmo porque para o homem não se exaltar. Olha, e eu posso expressar para vocês que os poucos que o Senhor permitiu pequena porção da sua glória, pequena porção, não é muito não, amados. Até mesmo porque, como eu disse, em Moisés, ele não permitiu que via sua face, porque a glória é esplendorosa. E Moisés é um dos poucos homens que teve um pouquinho da glória de Deus, bem pouquinho, até mesmo porque ele teve que usar véu, porque o seu rosto era esplendor, o seu rosto brilhava e ofuscava. E quando a gente ofuscava quem estava, ele teve que colocar andar de véu, ele teve que estar com véu. E para você ver como a manifestação da glória, quando eu disse em Jesus, é quando vemos um encontro de Saulo na terra de Damasco, né, no caminho de Damasco, indo para a cidade de Damasco, e ele estava perseguindo aqueles que estava anunciando Cristo, enfim, Cristo já estava na sua glória, e o Senhor em espírito apareceu, e sabe o que ocorreu? Saulo ficou cego. Quando eu digo da glória, que estava manifestado, que está lá em Colossenses, toda a plenitude de Deus agora estava em Jesus, né? Até mesmo o espiritual dizendo, e até mesmo porque Jesus realizava prodígios e maravilhas, e tudo ele dava honra ao Pai, né? Por isso que diz que ele não dá honra e glória a ninguém, somente Cristo, né? Entenda a expressão de honra e glória, pelo amor de Deus, seja sábio. Eu não estou dizendo que você não é honrado na sua igreja. Você é honrado por Deus sim, mas não a honra da manifestação da glória de Deus. A glória de Deus ninguém tem.
Não venha me dizer que a glória da última casa ou da segunda casa, alguma expressão está como segunda casa será maior do que a primeira, ela já se cumpriu em Jesus. Jesus é a última casa, a habitação. Foi nele manifestada a sua glória. Aí você pergunta, mas o que ocorre então com o Espírito Santo? Até mesmo porque nós somos habitados pelo Espírito Santo, que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, deixa eu expressar uma situação aqui. Olha só, o Senhor, ele, quando eu expresso que a glória estava nele, e ele está lá em João capítulo 2:19, diz que o Senhor, quando encontrou os fariseus, os escribas, enfim, os judeus que ficavam no templo, porque até mesmo Jesus ensinava eles desde menino, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra e em 3 dias ele derrubaria o templo. Isso foi um escândalo, foi um questionamento do sacerdote, como ele destruirá aquilo que construímos em 40 anos, né? Que já não era mais o templo de Salomão. O templo de Salomão tinha sido destruído, reconstruído, enfim. Mas a questão agora é pela situação de que o Senhor, ele ia morrer na cruz para a manifestação do Espírito Santo vir sobre nós, e através da cruz que essa manifestação nos reveste de poder e não de glória. Quando o Senhor pede para os discípulos ficar em Jerusalém, que será manifestado o poder de Deus, que assim, quando nós lemos que em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz que nós somos o corpo e o santuário, é onde agora vai habitar o Espírito Santo. Foi tudo um processo, tudo uma questão daquilo que o Senhor habitou, desde o sonho, desde daquilo que foi revelado a Jacó, desde a questão dele fazer morada e sobre o propiciatório, que é a arca, desde o templo que ele habitou, e manifestou a sua glória sobre Jesus, e agora somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, e nós somos templo. O templo não é, por isso que ele diz que ele não dá honra e glória a ninguém, e até mesmo porque essas questões que eu estou expressando a vocês, que o que habita em nós temos que ser um templo e um santuário, como assim eu li no esboço, que ele tem que estar em santidade, limpo. E deixa eu expressar algo para vocês que são novos no canal, ou até mesmo não tem como prática de estar numa igreja. Deixa eu expressar algo para vocês aqui. A palavra santo não é o que você possa imaginar. Todos nós somos pecadores. Somos redimidos pelo nosso pecado. A palavra santo vem de separado. A palavra de Deus diz que Deus olhou do alto céu e não viu um justo sequer. Somos pecadores, erramos. E por que pecamos? Porque estamos ao meio ao pecado. O mundo é pecaminoso e não tem como você se livrar de tal situação de não pecar. Você peca, mas você é justificado por nosso Jesus Cristo, que é o nosso intercessor e advogado. Por isso que é importante você estar na igreja, que o templo físico, por isso que eu estou expressando isso, o templo físico chamado igreja é importante para você ter a remissão do vosso pecado, você enfim, se declarar ao Senhor espiritualmente, dizendo para Ele abirrogar suas causas dentro de uma igreja, do templo. É necessário que haja templo, mas quando ele diz que ele não habita em templo feito pelas mãos do homem, essa expressão, ele quer dizer que ele habita o Espírito Santo, somos nós, porque ele diz: irei ao Pai, mas deixarei a voz do Consolador, o Espírito Santo de Deus, que revestirá de poder. Então todo esse poder vem a graça de Cristo sobre as nossas vidas, e graça significa um favor não merecido. Nós não merecia, e foi através da cruz
que o Senhor, ele rompeu todas essas questões espirituais, daquilo que nós estávamos como inimigo de Deus, daquilo que eu estou falando uma questão de humanidade, desde das questões, porque eu prezo pela palavra de Deus, todas as questões eu estou dizendo numa questão de humanidade, daquilo que nós somos como um povo gentil, que não somos judeus, que gentil vem daqueles que não são judeus, e assim nos alcançou, a sua graça nos alcançou, o seu favor imerecido, porque nós não somos pecadores errantes, não merecia essa tal graça e esse poder. Por isso que somos revestidos através daquilo que nós redimimos nosso pecado, nos limpamos, nos purificamos através do batismo, e agora nós somos batizados e selados pelo Espírito Santo de Deus, que esse Espírito habita em nós. E Paulo, quando ele eleva essa questão à igreja de Coríntios, que lá a igreja estava tendo muito problema, e ele estava expressando: acaso não sabeis que vós sois um corpo santuário do Espírito que está em vós, da parte de Deus, e que sois, e que não sois de ele que não sois de vós mesmos, não é você mais que fala, todas essas questões. Quando nós estamos ministrando, é o Espírito que habita sobre as nossas vidas, ele traz a lembrança das passagens que meditamos. É o Senhor que fala através do Espírito Santo. É o Espírito Santo, ele habita em templo limpo, em templo de coração limpo. Eu quero dizer, não é questão de coração, de dedicação, daquele que ama a palavra de Deus, daquele que ama a igreja, daquele que está lá para sempre estar redimindo do seu pecado. Se eu expressar que Tiago vai dizer que aquele que diz que não é pecador, ele é mentiroso, porque ele já pecou, porque ele está mentindo. Então não venha dizer assim que, irmãos, da igreja só tem, a igreja, as pessoas são falhas. Claro que são falhas, nós somos humanos. Todos nós somos iguais perante a Deus. Deus não vê diferença no homem, ele vê todos do mesmo tamanho. Ele sabe que todos pecaram, todos. Por isso que ele diz que por todos pecaram, ele não manifestou sua glória. Tá entendendo o que eu estou levando sobre aprendizado? E isso nos leva que apenas aquilo que o poder do Espírito Santo manifestou sobre nós, de realizar maravilhas e prodígios. Sabe, quando oramos e a pessoa é curada, para quem crê nisso, a pessoa é curada, mas não é o homem nada, o homem é pecador, o homem não tem poder para nada, se não fosse a manifestação do Espírito Santo, daquilo que habita em nós. O homem não tem poder para nada, o homem não tem poder para ministrar. Se o homem se afasta da igreja, o Espírito Santo se entristece e ele não tem mais força para falar da palavra de Deus, porque o Espírito Santo que habita sobre o homem, quero dizer no geral, tanto homem quanto mulher, não estou generalizando, não estou expressando gênero, tanto masculino quanto feminino. Aquilo que habita sobre nós é ele que arde a chama do coração de ministrar a palavra, é ele que traz a lembrança, é ele que realiza os sinais e prodígios, através do Espírito Santo que são curados, através do Espírito Santo de Deus que nós oramos, louvamos, adoramos ao Senhor, que é ele que nos fortalece, nos dá graça, nos reveste do seu poder. Em tudo isso não tem a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada naquilo que está habitado no céu. A única questão é o poder. O poder de realizações, sabe? De profecia, de visão. Isso são as dádivas do Espírito Santo. O Espírito Santo, dos dons, que assim é distribuído. A palavra de Deus diz que os dons espirituais, ele é distribuído pelo mesmo Espírito. É ele que distribui conforme a sua medida. Então, sem o Espírito Santo, nada somos. Amém? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E isso tudo foi uma cronologia que levou a chegar até o momento de sermos revestidos pelo poder. E esse poder nós se tornamos templo. Amém, amados? É dessa maneira, e foi através da cruz, foi através da morte de Jesus, porque nós éramos separados de Deus, nós estávamos afastados de Deus. E aí eu vou trazer a última referência daquilo que eu estou expressando, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 16, que diz: porque ele é a nossa paz, ao qual ambos fez um, deribado
a parede da separação que está no meio da inimizade e reconciliasse ambos em um só corpo por intermédio da cruz, destruindo o elo da inimizade. Vocês entendem quando eu expresso da inimizade, daquilo que estava afastado? Que foi a cruz, foi através da cruz, através da morte de Jesus, que agora fomos revestidos desse poder, que se tornamos templo, porque ele rompeu essa parede. Havia uma questão espiritual, tá, amados? Para aqueles que não entendem muito, não conhecem, tudo é uma questão espiritual. Essa questão espiritual daquilo que éramos cegos, daquilo que éramos surdos, daquilo que ou até mesmo da questão espiritual, o inimigo nos cegava e nos deixavam surdo e enfraquecia o nosso entendimento. O Senhor morreu por nós. O Senhor nos trouxe novamente a proximidade de Deus. A proximidade, nos prometemos uma morada no céu. Ele diz que ele iria ao Pai, que prepararia a morada, que lá haveria muitas habitação, enfim. E ele iria ao Pai, e isso ele rompeu essa parede. E essa parede que se rompe é numa questão espiritual, daquilo que não conseguimos enxergar, daquilo que você vê na sua frente e não consegue, na questão espiritual, e é como se tivesse uma parede, e essa parede foi rompida para o Espírito Santo que habita em nós. É através dele, que através da cruz de Cristo, hoje nós conseguimos ver as questões espirituais. Esse poder que nos dá a visão, nos traz o amor, nos traz a profecia, nos traz a cura, é os dons espirituais que se rompeu através da cruz. Deu para vocês entenderem que hoje, por isso que Paulo pergunta para a igreja de Corinto: por causa de vós não sabeis que são templo do Espírito Santo? Porque para vocês viverem em santidade, buscar os dons espirituais, saber que não pode envolver tanto o profano na igreja, daquilo que estamos vendo, daquilo que lamentavelmente estamos vendo muitas coisas, mas isso já era uma questão de que está se cumprindo daquilo que Jesus já nos alertou pelo falso profeta, falso mestre, e em tudo o Senhor, ele nos zela através do Espírito Santo, nos diz que ele nos coloca a marca do Espírito Santo, e aí se perde cada um conforme o seu conceito, porque pelo livre-arbítrio escolhe quem quer. Então essas questões até mesmo daquilo que eu não estou para falar sobre o mundo espiritual, mas só para você entender que o inimigo, ele também faz sinais, mas eu vou trazer um outro estudo futuro sobre isso, de que o inimigo realmente ele tem o poder, porque ele viveu no céu, enfim, e todas essas questões. Ele também faz cura, ele é imitador de Cristo, ele imitou as coisas de Deus, melhor dizendo, não de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Ele imitou as coisas de Deus, porque ele sabe como quer, ele sabe como, e ele conhece a palavra mais que muito. Porém, quando Jesus chegou, a primeira coisa que ele ao encontrar Jesus, na tentação de Cristo, ele atentou Jesus através da palavra. Então, enfim, mas a questão não é essa, é só uma pincelada, só uma questão para você entender que não é porque a pessoa foi selada pelo Espírito Santo, é um presente de Deus, que agora ele fala em línguas, ou ele realiza prodígios e maravilha. Isso o Senhor não tira daquilo que Deus presenteou, porque Deus, ele amou, e aquilo que ele deu, ele não retira. Ele é como um pai, é como você dá um presente ao filho, e você pode, de repente, cobrar ele, mas você não tira daquilo que você presenteou. Mas enfim, e todas essas questões leva que os falsos profetas, falsos mestres, esses são, de repente, não tem consciência de que está acontecendo, e às vezes ele nem se entende por si que não é mais o Espírito Santo que habita nele. Até mesmo porque
o inimigo também fala em línguas, enfim, isso é uma outra questão, um outro contexto, de um outro estudo. Mas aquele que está como templo do Espírito Santo, ele tem que estar em santidade, ele tem que viver embaixo da graça de Deus, ele tem que estar redimindo os seus pecados, e ele tem que ser templo limpo, como assim foi colocado no esboço. E como eu expressei, quando eu disse que que a palavra santa é separado, quer dizer, separado da prática do pecado. Ele sabe que o pecado existe, ele é pecador, mas ele evita estar no meio do pecado. Ele evita praticar o pecado, melhor dizendo, porque não dá para evitar de estar no meio do pecado, mas sim dá para você evitar o pecado, de levar até o púlpito, até a igreja, na sua vida pessoal, porque agora sabeis que você é templo do Espírito Santo e foi através da cruz. Amém? Então eu queria trazer apenas um básico sobre a casa do Senhor, e isso foi uma cronologia de tudo que se cumpriu através de Jesus, e hoje somos templo do Espírito Santo. E quando ele diz que ele não habita em templo feito pela mão do homem, na questão física, mas nós necessitamos da igreja para nós estarmos em comunhão, para nós tomar da Santa Ceia, para nós redimir do nosso pecado, para nós sentir esse fogo que vem do altar, esse poder que você pode até encontrar pessoas revelando, enfim, fora do templo, mas o templo é muito necessário. O templo físico é onde nós estamos lá até mesmo para ser exortado, aprender da palavra. A igreja é muito importante, amados. Não venha dizer que não é necessário, porque é. Até mesmo porque eu pretendo no próximo estudo trazer sobre os dízimos. E aí vamos falar um pouquinho sobre mais um pouquinho sobre a casa de Deus, sobre daquilo que é necessário para os dízimos, estar na casa do Senhor. Amém? Eu quero terminar com uma oração e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, espero que você compreenda. Eu ainda continuo com muita dor no meu joelho, uma dor muito forte. Se eu falhei, eu errei, me perdoe. Tudo eu trouxe referência bíblica e um relato de pequenas explicações para você entender que realmente é assim que funciona a manifestação de Deus através do seu poder, do Espírito Santo sobre o homem, que agora somos templo, e a casa de Deus é muito importante para nós vivermos em comunhão. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, Pai santo, eu venho nessa tarde, Senhor, agradecer por mais um momento, Senhor. Que Tu, Senhor, nosso Deus, venha, Senhor, sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, me trazendo, Senhor, um alívio sobre essas dores físicas, Pai. Eu lhe peço como seu templo, Senhor, sendo o seu templo, ó Espírito Santo que habita em mim. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha trazer esse alívio sobre essa dor, Pai. E em tudo, Senhor, venha abençoar a cada um que escutou esse estudo e participou, Senhor. Em nome de Jesus, e aprendeu da Tua palavra. Eu lhe peço, Senhor, que nessa tarde cada um seja abençoado ricamente, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.